Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Binário Azevedo Capacita. Todas as quartas-feiras, a partir das 10 da manhã, a gente sempre traz um assunto novo, né? Um tema relevante, ao qual vocês mesmos nos procuram, às vezes perguntam e pedem, e a gente consegue fazer essa conexão com o palestrante, com o convidado, para trazer, né, esse assunto, esse tema. Hoje, antes de eu apresentar o nosso convidado, eu vou falar do tema, que o tema é gestão de pessoas em hospitais, estratégias para alavancar resultados sustentáveis com equipes engajadas. O professor Fabrício já esteve com a gente. Antes de passar a palavra para ele, eu vou ver. Hoje nós colocamos a nossa divulgação, o pessoal de Bragança Paulista, a Santa Casa, né, de Bragança Paulista, está com a gente, comemorando 150 anos esse ano. Tem uma galera no auditório lá, viu, professor? Estão lá com muita gente, o pessoal participando. Eu vou chamar a Kézia. A Kézia vai estar com outro nome aqui, mas depois a gente pode arrumar aqui, viu, Kézia? Mas agradeço, né? Isso foi um pedido, na verdade, a Santa Casa sempre está junto com a gente lá em Bragança. E um tema em comemoração, decidimos aí, já estamos aí mais de 3 meses organizando essa data. Convidamos o professor, ele aceitou, e a Kézia que fez essa ponte aqui com a gente para estarmos hoje. Bom dia, Kézia. Você tá no mudo aí. Ah, é isso. Vê se você consegue tirar do mundo. A Kézia tá com o celular, tem uma turminha lá no fundo que eu tô vendo lá. E agora sim. E vai dar microfonia, porque ela tá dentro do auditório, pelo jeito, é isso, né? Vai dar um pouquinho. Bom dia, Lucas. Bom dia, professor Fabrício. Tudo bem? Tudo jóia. Olha E, lá, ó, tem uma turma. Dá para a gente ver a turma aí, ó. Aí, professor. aqui, agradecer ao professor Fabrício pela oportunidade de estar comemorando esses 50 anos aqui conosco. Ó, muito Obrigada, bom. Obrigado. Gostei do time de Bragança. Professor, tá vendo? Ó? Vamos fazer uma visita para eles lá, professor. Com certeza, tomar um café juntos. Tomar um café. Bom, é isso, ó. Já já, no final, Kes, no final você volta, a gente faz uma foto aí, você vira depois o celular, que eu falei para você ficar com o celular, pai. Depois você vira, e a gente no final faz uma foto com todo mundo aí, mas eu sei que eles estão participando e assistindo aí também. Tá bom, obrigada, Lucas. Obrigado, Kézia. Vamos lá. Bom, gestão de pessoas em hospitais, né? Estratégias para alavancar resultados sustentáveis com equipes engajadas. O nosso convidado é uma honra receber mais uma vez o professor Fabrício Rosso, administrador hospitalar há 25 anos aí, atuando sempre em gestão estratégica de pessoas na área da saúde, com expertise em liderança no Brasil e no Mercosul, e é CEO da Fator RH. Professor, mais uma vez, obrigado pelo aceite, pelo seu tempo, disponibilidade hoje com a gente aqui. Seja bem-vindo, eu passo a palavra, se apresente e fale um pouquinho de vocês. Muito obrigado, Lucas. Para mim é uma alegria muito grande hoje, né, estar nesse evento da Azevedo Capacita e um evento especial, porque a gente vai comemorar juntos com a Santa Casa de Bragança Paulista 150 anos de história, né? Esse é o ano, né, de comemoração de 150 anos. E eu costumo dizer que não são 150 dias, né? É uma história, né, de Santa Casa, ou como o próprio vídeo da Santa Casa mostra, para quem não conhece, abre lá o site da Santa Casa de Bragança, deixa eu fazer o marketing aqui da Santa Casa. Abre o site da Santa Casa, tem um vídeo maravilhoso no início, mostrando toda a trajetória, né? Santa Casa ou Casa Santa. É assim que eles começam o vídeo e é bem bacana de conhecer quando a gente vê pessoas, times engajados, como esse auditório, que está aqui para aprender, para fazer melhor, para aproveitar esse webinar da Azevedo Capacita e realmente, né, sair daqui com estratégias práticas. Então, sejam todos muito bem-vindos, pessoal da Santa Casa e o pessoal aí do Brasil afora, né? Eu vi que tem gente de norte a sul. A Anne foi falando os nomes aí, alguns Sim. eu encontrei recentemente no Congresso da Bahia, né? O pessoal de Rui Barbosa, por isso que até fiz questão ali de teclar e falar um pouquinho com eles,
Porque, de fato, a área da saúde é muito pequenininha, pessoal. A gente se esbarra em cada esquina. E é por isso que a gente tem que ter um trabalho sério, tem que ter um trabalho, de fato, que possa levar valor e resultado para as equipes, para os líderes, para as santas casas, para os hospitais filantrópicos e etc. Então, o Lucas me apresentou, eu sou administrador hospitalar de formação e acabei fazendo mestrado na área de recursos humanos. Quando eu defendi a minha tese, né, a minha dissertação, melhor dizendo, de mestrado, eu também tomei uma decisão de carreira, eu deixei a administração direta de hospitais para me tornar um educador. Nascia, naquela época, né, estou falando de 1996, portanto, há quase 30 anos, nascia a Fator RH, que agora está de cara nova, de logo novo, talvez você conheça até com o logo antigo. 30 anos trabalhando, entrando e saindo dos hospitais todo dia, no Brasil e, mais recentemente, também fora dele. E o último, né, minha última loucura como gestor hospitalar foi fazer um doutorado fora do Brasil. Eu fui, inclusive esse ano, acabei, né, em agosto, me graduando, estava lá, né, com a beca, com o capelo, tudo que tem direito, revivendo aí aqueles momentos tão importantes na nossa vida quando a gente alcança uma meta. Acho que a gente tem que celebrar. Um líder que não celebra metas, um RH que não celebra metas, é um RH que vem trabalhar sem alma, né? Um líder que não celebra metas é um líder, um gestor que entra no centro cirúrgico, que vai lá na farmácia, que atua no financeiro, no faturamento, mas está trabalhando sem alma, porque a gente precisa comemorar metas. E eu comemorei junto com a minha família, né? Levei todo mundo para o Peru para assistir a minha formatura como doutor em gestão estratégica de pessoas na Universidade de Lima. E tudo isso não para me tornar um reitor de universidade, não, eu queria usar a ciência para provar a metodologia científica do doutorado, para provar a minha tese de que liderança é, sem dúvida nenhuma, o ponto de virada da gestão hospitalar. E foi assim que eu escolhi 3 grandes hospitais, um no Brasil, um no Peru e um na Argentina, clientes da Fator RH, para poder fazer essa pesquisa e descobrir exatamente isso, né? Não importa se eu estou na Argentina, num hospital universitário, se eu estou no Peru, num hospital privado, ou na Santa Casa de Piracicaba, que foi, né, o hospital que eu escolhi no Brasil para fazer a pesquisa e levantar a minha tese de doutorado. Brasil, Peru ou Argentina, o resultado foi praticamente idêntico. A liderança é o ponto de virada. Então, se a gente vai falar hoje de gestão de pessoas, resultados sustentáveis, né? Eu já quero deixar para vocês algumas literaturas de liderança, porque a gente vai falar bastante. Gestão de pessoas e liderança são duas faces da mesma moeda, ok? Não dá para separar gestão de pessoas. Aliás, gestão de pessoas não é o RH. O gestor de pessoas do centro cirúrgico sou eu, enfermeiro supervisor do centro cirúrgico. RH é parceiro, é consultor interno, ok? Eu tô lá no dia a dia, dentro de uma área fechada na enfermagem, coordenando equipe, circulante, técnico, enfermeiro, conversando com anestesista, cirurgião, fazendo as coisas acontecerem. Eu sou o gestor de pessoas, não é a psicóloga do RH, ok? Então, isso é um primeiro ponto importante. E aí, eu queria deixar 3 literaturas aqui para vocês, 3 livros que eu escrevi, alguns eu convidei outros gestores para participar. O primeiro livro que eu lancei, tem 20 anos, na verdade, é Gestão ou Indigestão de Pessoas, Manual de Sobrevivência para RH na área da saúde, que serve muito para RH, mas também serve para gestor que quer entender mais, né, sobre gestão estratégica de pessoas. Liderança em 5 Atos, que é um livro que eu escrevi com vários amigos, uma enfermeira, uma diretora assistencial, a enfermeira Maria Júlia, da USP, muita gente conhece, é um nome famoso no Brasil. O Dr. Sérgio Lomelino, que foi diretor da AMIL, diretor do 9 de Julho, do Hospital São Camilo, eu vi que tem São Camilo aqui do Nordeste, foi diretor de São Camilo aqui em São Paulo, é um excelente médico gestor, e também um profissional de hotelaria hospitalar, que também é um dos grandes pilares que sustentam o hospital, toda a parte de hotelaria, que é o professor Marcelo Boeger. Nós escrevemos Liderança em 5 Atos,
para você que é líder, recomendo a leitura de cabeceira. E o último, né, que saiu agora recentemente, há 2 anos, Liderança de Alto Impacto e Acreditação Hospitalar. Por que eu escrevi esse livro? E eu convidei os superintendentes e gestores da ONA para escrever comigo. Inclusive, também tem uma consultora da Fator RH, que é importante, a professora Cláudia, que também me ajudou muito no livro. Por quê? Porque eu entro e saio dos hospitais, de santas casas, filantrópicos, hospitais privados, e eu cruzo nos corredores com os avaliadores das IACs, ou seja, as instituições acreditadoras, que fazem auditoria para certificar vocês em qualidade, acreditação nível 1, 2, 3, Quimento, JCI. Conheço muita gente nessa área porque a gente se cruza. Um belo dia, conversando com um desses avaliadores, de uma IAC, tomando um café na lanchonete do hospital, me deu um estalo. Falei, gente, não existe liderança sem qualidade. Da mesma forma que não existe qualidade dentro de um hospital sem liderança. Alguém precisa escrever sobre isso. 2 anos depois, a gente estava lançando Liderança Alto Impacto e Acreditação Hospitalar. E aqui, para o pessoal da Santa Casa aí de Bragança e hospitais filantrópicos que estão acompanhando, tem vários depoimentos de santas casas, que já tem nível 3, já tem certificação internacional, e o quanto a liderança fez a diferença nesse processo, ok? Muito bom. Para Professor, fechar deixa minha eu te apresentação, interromper. Antes de claro, o senhor começar agora, só um minutinho, desculpa aí. Eu vou, falando de liderança aqui também, eu vou abrir a palavra. Eu estou vendo que o Luiz está por aqui, ele chegou agora, já faz alguns minutinhos. E eu vou abrir a palavra para ele, viu, professor? Vocês que se encontraram agora na Bahia, né? Em verdade. Salvador, agora, na última semana. Ah, antes do Luiz falar, viu, Luiz? Luiz, abrir o microfone aí. Eu tô vendo que o pessoal tem a Santa Casa de Itápolis, também falou que eles estão no auditório lá assistindo a gente, mandaram Que mensagem bacana. aqui. Tem uma galera de Itápolis lá participando também. E o pessoal do Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara comemora agora em janeiro, né? E 200 anos aí, ó, resistência pura, Uau, lá no Rio de Janeiro. Comemora em parabéns. janeiro, né? Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara. Eu não sei de onde que eles são, se é São Pedro, se é uma Eu cidade, o nome, né? pesquisei, Lucas. Se eu não me engano, eu acho que de Goiás. Vamos falar. Se Também tiver é errado, Santa. me É, corrige. tem mais gente, ó. Agora a Santa Casa Maristela, Santa Casa de BH também tá ali. Tá aqui, 125 anos aí, em busca da ONA, né? Nível 2. São Seja Pedro. bem-vinda, Marcela. Lá. São Pedro, Goiás mesmo, Ana. Anne, tá certinho aí, viu? Tem muita Santa Casa de São Carlos, 133 anos. O pessoal tá aqui ligado, Que legal. participando. Luiz, vamos falar um pouquinho com vocês aqui. Luiz, seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Bom dia, professor Fabrício, tudo bom? Olá, Luiz. Eu acabei chegando ontem à noite, eu acabei ficando uns 2 dias lá na Bahia, não consegui sair de lá, eu quase não volto. Eu cheguei ontem à noite, hoje eu estou aqui no Hospital Padre Albino, em Catanduva, estava falando com o pessoal, inclusive deve ter alguém conectado também, estava com o pessoal da diretoria aqui, eles falaram que sempre encaminham, é sempre com a gente, mas é uma satisfação poder revê-los, estivemos pessoalmente junto, um evento muito legal lá na Bahia. Começamos novas iniciativas também para os próximos eventos, né? E é uma satisfação para a gente estar aqui com, mais uma vez, o professor Fabrício, o pessoal de Bragança também que está aqui com a gente hoje. Parabéns para todos e nesse cumprimento para todas as santas casas, né? Que são heroínas, né? Resistência. Se vocês olharem os números de vocês em relação ao mercado, quanto que impacta, qual o impacto que a saúde filantrópica proporciona para o mercado, o pessoal das federações tem isso o tempo todo, vai ver a relevância que as Santas Casas proporciona para a saúde pública do Brasil todo, né? Então, e quando a gente fala de saúde, não é só enfermeiro, médico, parte assistencial, a gente sabe que em todo o pessoal que carrega o piano por trás, que é parte RH, financeiro, contabilidade, todo mundo que faz a coisa acontecer. Então, estou muito feliz de ver um público bem grande, bem diversificado também, no Brasil todo, quase 150 pessoas. E desejo uma boa apresentação para o professor aí, que com certeza vai ser mais um sucesso. Toca aí. Obrigado, Luiz. Prazer reencontrá-lo. Agora não tem acarajé, né, Luiz? Agora a gente tem que organizar um presencial, viu, para colocar a cara. Então, mas como que a gente faz com essa diversidade aqui do grupo? Ó, a gente vai ter que ter churrasco, pato, carne de onça do Paraná,
É isso aí. Comida Muito bom. tutu, acarajé, queijo, Perfeito. caranguejo, vamos lembrando assim, ó. Tucupi, vai ter que bolo de rolo de Pernambuco, tá vendo? É, tem Então a gente bastante. A tá enrolado. gastronomia nesse país é maravilhosa. Vamos fazer um evento desse aqui presencial com prato típico de cada lugar. Você imagina quanto que a gente vai gastar de epocler, de queno. Exatamente. O Almeida, André Almeida já tá falando da cerveja aqui, ó. Aí, pronto. Ah, cerveja não é brasileira, cerveja não Não. nasceu no Brasil, não. Esse André tá muito engraçadinho. Vamos lá Bem, então, vamos continuar. Obrigado, Luiz. valeu. Maravilha, pessoal. Então, rapidamente, só para quem não conhece a Fator RH, não vou parar muito tempo aqui, né? Só para vocês entenderem, né, que a gente está na área da saúde. Fator RH não trabalha com supermercado, com borracharia, nós trabalhamos com instituições de saúde, de norte a sul do Brasil e em 6 países da América do Sul: Argentina, Paraguai, Peru, Equador. Agora, recentemente, na América Central, em Honduras, estamos fazendo um trabalho lá na capital de Honduras, numa rede hospitalar. Muito bom, vamos avançar. Então, nós vamos falar sobre gestão estratégica de pessoas, como ter resultados sustentáveis e equipes engajadas. E aí, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é sobre uma pessoa que eu, Fabrício, aprendi demais ao longo da minha vida. Né? Para mim, é um ícone, para mim, é uma referência em gestão no Brasil e fora do Brasil. Eu estou falando do professor Falcone, Vicente Falcone, ok? E, para quem conhece, sabe o que eu estou falando, tá? O professor Falcone é uma das maiores autoridades que esse país já teve em relação à qualidade, em relação à gestão. Ele já trabalhou com algumas instituições de saúde, como, por exemplo, a ACD, né? Você deve lembrar da ACD pelo Teleton, do SBT. Enfim, já fez trabalhos em várias instituições, tanto privadas quanto públicas, ok? E Falcone foi o responsável, obviamente, na época que a gente teve aquele apagão hídrico no Brasil, na época ainda lá do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele foi o responsável, ele foi convidado pelo presidente da República, pessoal, para assumir um comitê de crise, junto com o ministro de Energias da época, que era o Pedro Parente. E o Falcone disse: eu aceito presidir esse comitê se a gente colocar meta para todos os brasileiros. E, no primeiro momento, teve gente no governo que deu risada. 1 mês e meio depois, você deve lembrar, se você tem um pouquinho mais de idade aí, se você não é tão jovem, você vai lembrar que nós recebemos a conta de luz na nossa casa com meta. Porque se você passasse daquele consumo, você pagava 4, 5, 10 vezes mais. E com essa ação do professor Falcone num comitê de crise no Brasil inteiro, todo mundo, shopping center tinha meta, indústria tinha meta, eu, pessoa física, tinha meta. E, gente, o Brasil não parou. Porque a crise era tão grande que a gente corria o risco do Brasil fechar, porque não tinha energia elétrica para gerar produção dentro desse país. A crise foi tão grave, tem gente que não sabe disso, mas a crise foi tão grave, a seca foi tão grave no Brasil inteiro, que a gente corria risco de verdade de colapsar em termos de economia. E o professor Falcone, com metas, fez a diferença. Então, eu queria dizer uma coisa super importante para você. A gente vai falar de engajamento e resultados. Deixa eu te contar um segredinho, tá? Se você tem dificuldade hoje aí na sua equipe, no atendimento ao paciente, na assistência, na enfermagem, na UTI, ou na área financeira, né, no contas a pagar e receber, no faturamento, na área de logística, deixa eu te contar um segredinho. Você está com dificuldade de engajar pessoas? Você está com dificuldade de melhorar a tua produtividade? Então presta atenção no que vai aparecer aqui na tela. 70% do problema, olha, essa é uma dica fantástica. 70% desse problema que eu acabei de falar, que você vive aí, só tem 2 letras. E-U. 70% do resultado de uma equipe é uma palavra: liderança. Então, meu amigo, para prestar atenção. Você tem que mudar o seu modelo. Você tem que ir atrás de novas ferramentas.
Porque você responde por 70% do resultado de uma equipe. E essa frase não é minha, é do professor Falcone. Aliás, ele dizia uma coisa fantástica. Ele dizia: não existe liderança sem metas. Um líder que não tem meta, desculpa, você está entrando para apagar incêndio, resolver problema, né? Mas e qual é a meta? Qual é o norte? Para onde você está indo? Infelizmente, muitos gestores não têm isto. E aí eu faço uma pergunta cruel para você. Se eu entrasse hoje no seu hospital e numa reunião de diretoria chamasse você, que está me ouvindo, para mostrar para nós quais são seus indicadores e metas que sustentam a qualidade do seu trabalho, será que você conseguiria me responder de uma forma técnica, de uma forma com uma característica de gestão eficaz? Qual é a meta que você bateu recentemente? Quais são os indicadores que sustentam a sua qualidade, a sua equipe lá no faturamento? Então, veja, eu começo te perguntando hoje, qual é a sua dor como líder? Porque a gente viveu esse ano um grande momento histórico dos esportes, as Olimpíadas em Paris, e isso me fez lembrar uma coisa que eu sempre digo: se 70% do resultado da minha equipe sou eu, como gestor, e eu começo a olhar os esportes, eu começo a olhar as Olimpíadas de Paris, quando a gente fala de dor em liderança, a gente precisa ter diagnóstico, sabe? A gente precisa saber o que fazer numa hora complicada. E aí eu lembro de um grande, grande esportista brasileiro que você deve conhecer, né? Eu vou falar o nome dele aqui, você vai lembrar, Vanderlei Cordeiro. Vanderlei Cordeiro era, né, maratonista e nas Olimpíadas de Atenas, né, alguém atravessou o caminho dele. Lembra disso? Uma cena mundial. Qualquer país do mundo que coloque essa foto vai lembrar dessa situação, porque foi inusitada. Veja, Vanderlei estava a mais de 50, 60 segundos na frente do segundo colocado nessa prova nas Olimpíadas de Atenas. E os comentaristas esportivos da época davam certo como medalha de ouro para o Brasil. Até que esse maluco, um ex-padre, acho que irlandês, entrou e tirou o Vanderlei da pista. Graças a Deus, rapidamente, alguém que estava assistindo, do bem, também pulou para dentro da pista, segurou esse maluco e o Vanderlei voltou a correr. Mas você sabe, quando a gente tem um esporte, está competindo numa Olimpíada, concentração, foco, faz a diferença entre vencedor e perdedor. E naquele momento, tudo que o Vanderlei perdeu era a grande arma dele, concentração e foco. Eu lembro de ter ouvido vários comentaristas de emissora de TV aberta e fechada dizendo que provavelmente ele não chegaria mais no pódio. Ele não conseguiria manter o primeiro lugar, o segundo, nem o terceiro, que dirá se chegasse entre os 10 primeiros. Por quê? Num momento como esse, você perder foco significa perder ritmo, significa perder concentração e perder a prova. Detalhe importante: Vanderlei poderia ter parado diante desta dor. Ele poderia ter desistido ali. Ele não desistiu, pessoal. Apesar de ter tido, sim, um viés grande na sua concentração, ele respirou e foi em frente. E ele subiu no pódio. Ele ganhou medalha de bronze. Aqui talvez a primeira grande lição para a gente ter resultados sustentáveis. Se a gente está falando de gestão de pessoas e você lidera uma equipe de 10, 20, 100 pessoas, pensa comigo, não é uma ação isolada que vai te derrubar. Se você tiver constância de propósitos. Percebe? Liderança é constância de propósitos. Eu continuo correndo, porque vai aparecer muita gente para te tirar da pista. Vai aparecer muita gente que vai causar dor. Qual é a sua dor hoje na liderança? Essas pessoas, às vezes, estão dentro do teu time. São colaboradores seus. Às vezes, são colegas seus. Eu sou enfermeiro e é outro enfermeiro
que está atravessando na pista. Eu sou o Vanderlei Cordeiro da enfermagem e outro enfermeiro me atravessa a pista, a farmacêutica me atravessa a pista. E aí? E aí, pessoal, você tem que ter constância de propósitos. Muitos líderes teriam parado. Na verdade, não são líderes de fato, porque um líder não desiste nunca. Essa é a grande frase. Um líder, pode ser que eu não tenha medalha de ouro, pode ser até que eu não suba no pódio, mas eu vou até o fim, porque eu acredito. No primeiro livro que eu escrevi, eu coloquei um dilema para você resolver. Você que é gestor, hoje, você lidera por gratidão ou você lidera por princípios? Porque se você lidera por gratidão, desculpa, você já parou de liderar faz tempo. O ser humano é naturalmente ingrato. Você muda a escala do colaborador, você mexe em toda a estrutura, mexe no horário para facilitar a vida dele. Se bobear, nem obrigado ele te diz. Aí um belo dia ele vai embora e se você dormir no ponto, nem tchau ele te diz. Aí você vai dizer, puxa vida, fiz tudo pelo infeliz. Ele foi embora e me largou no pior momento possível. Para e pensa, você lidera por gratidão ou você lidera por princípios? Se você lidera por gratidão, quando alguém atravessa a sua pista, a sua corrida, você para e não continua. Mas se você lidera por princípios, não importa. Se eu fiz para 1000 e apenas um voltar para dizer muito obrigado, valeu os 999 que não voltaram. Por isso, pessoal, né, a gente precisa descortinar um novo modelo de liderança dentro dos hospitais, dentro das santas casas. Hoje, não dá mais para a gente falar, né, naquela velha ideia, líder democrático, autocrático, liberal. Isso foi a óbito há 50 anos, pessoal. Hoje nós estamos falando de líderes 5.0. Depois da pandemia, se você ainda não ouviu isso, depois eu vou te indicar um podcast que a gente tem na Fator RH gratuito para você ouvir sobre esse assunto. Você precisa saber mais sobre isso. Porque as regras do jogo pós-pandemia mudaram. Se você ainda está colocando as peças no tabuleiro do xadrez do mesmo jeito que você fazia antes, desculpa, você vai fazer um esforço gigante para um resultado pequenininho. Você está sofrendo à toa. Você tem que mudar a estratégia. Se o tabuleiro mudou, as regras mudaram, você tem que mudar o teu método, ok? E aí, quando a gente fala de liderança 5.0, eu até brinquei na Bahia sobre isso. O Lucas, que deve ter assistido minha palestra lá no Congresso Baiano, deve lembrar que eu falei, olha, pessoal, é ACM, mas não é Toninho, não. Né? Então não vai confundir, né, com políticos. ACM são os 3 grandes pilares para a gente ter gestão de pessoas de forma a alavancar resultados sustentáveis e, mais do que isso, engajar pessoas. Então, tudo começa na liderança. Se você esperava que eu fosse falar de políticas de RH, sistemas de RH, deixa eu te dizer, né? RH somos todos nós. Então, eu vou falar de liderança. Em alguns momentos, vou trazer ferramentas de RH, porque se o líder não entender que ele é gestor de pessoas, ele vai continuar terceirizando as coisas para o RH. Exemplo, tem que fazer treinamento. Treinamento é coisa do RH. Ou, no máximo, né, enfermagem, não, treinamento é com a educação. Educação permanente, educação continuada, como quiser chamar. Gente, coitado, às vezes tem uma enfermeira para educação continuada no hospital inteiro para 500. Ela não dá nem conta do trabalho. Não, para. Você está terceirizando algo que é sua responsabilidade como líder. Fabrício, mas eu não tenho como parar um dia para fazer treinamento para a equipe inteira, eu nem consigo tirar a equipe inteira do meu postinho de enfermagem, da farmácia, da nutrição. Mas eu não estou te pedindo isto. O mundo mudou, as regras mudaram. Sabe agora qual é o grande conceito? É microlearning. Microaprendizados. Então você precisa ter, na verdade, planejamento. Você tem que ter cronograma para pegar meia hora por semana e fazer, né, micro treinamentos com a sua equipe. Fabrício, mas meia hora por semana não vai resolver meu problema.
É verdade, você tem razão. Não vai resolver mesmo. Meia hora essa semana, meia hora semana que vem, meia hora mês que vem, não vai resolver seu problema. Agora, experimenta fazer meia hora toda semana. Depois de um ano, você me conta onde é que você chegou. Percebe a diferença? Isso é constância de propósitos. Isso é não deixar que atravessem a minha pista e eu pare de correr. Continue correndo. Você é líder. Não desiste, ok? E aí, pessoal, o primeiro A, né, do líder 5.0 é arquiteto. Fabrício, eu vou ter que aprender a desenhar? Quase. Na verdade, eu estou falando de arquiteto de significados. Percebe? Então, a gente tem que olhar que nós estamos recebendo dentro dos nossos hospitais, dentro das santas casas, uma força de trabalho mais jovem, uma nova geração de trabalho. Já não são só os millennials, agora tem a geração Z entrando. Estas pessoas precisam de significado. Aliás, uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup sobre engajamento no mundo, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí a primeira pergunta é: seu time é engajado? Quantos por cento do seu time, da sua equipe, lá da limpeza, lá da lavanderia, do serviço de processamento da roupa, estão engajados com a instituição, com o trabalho? Então, veja, para a gente assustar, porque isso é uma estatística mundial, 60% da força de trabalho não está engajada. Isso aqui é um absurdo, pessoal. Se olhar essa estatística, dá até um frio no coração. Mas somente 25%, né, dessas pessoas estão ali indiferentes, estão em cima do muro. Podem fazer, podem não fazer. E aí a gente entende que hoje, né, no cenário pós-pandemia, com um novo tabuleiro de xadrez, as regras diferentes, eu tenho 15% de pessoas engajadas. Vocês já devem ter ouvido outras estatísticas que mostram isso também, né? Hoje em dia, a gente tem um nível de pedido de demissão muito maior, a rotatividade aumentou. Por quê? Porque se a pessoa não está trocando você pelo hospital da esquina. Às vezes ela está trocando você por ninguém. O número de pessoas que pedem demissão hoje no mundo sem ter um segundo emprego aumentou mais de 80%. Olha que loucura! Eu estou saindo do meu emprego sem nenhuma oportunidade concreta de emprego. Eu estou saindo porque não faz sentido essa função para mim. Então, às vezes me perguntam, Fabrício, como é que a gente engaja equipes em hospitais? Veja, essa é a pergunta de $1 milhão. Se eu tivesse uma resposta, uma receita mágica para isso, nesse momento, eu não estaria aqui com vocês. Nesse momento, eu estaria deitado numa rede em Cancún, bebendo água de coco, porque eu estaria milionário. Né? Agora, deixa eu te contar um segredo que eu aprendi como diretor de hospital, como líder dentro de hospital, como funcionário em hospital. Porque eu não comecei minha vida, né, como administrador hospitalar. Eu comecei minha vida como funcionário, recepcionista em pronto-socorro, ok? Eu fazia a jornada de 12x36, das 7 às 7, e trabalhando com um hospital que atendia SUS, atendia quase 30 mil usuários por mês. Faz a conta, divide por 30, é mil pessoas que passavam nessa emergência por mês, ou melhor, por dia, 1.000 pessoas por dia. Então, assim, eu aprendi isto, né? Se tem uma coisa que eu sei que eu posso compartilhar com vocês, eu não tenho a fórmula para engajamento, mas eu sei exatamente o que vai aumentar esse número vermelho aqui. Quer um funcionário desmotivado, desengajado? Tire dele o sentido do trabalho que ele executa. Tire dele a sensação de missão, de norte. Não dê a ele uma meta, né? Não dê retorno. Deixe ele isolado. E você vai ver o que é falta de engajamento. Então, pessoas que não têm norte, ou seja, se você que é líder, você mal acompanha seu colaborador, ele está jogando futebol lá em cima, no gramado, e você está lá nos vestiários dobrando toalha. Para! Que líder é você?
Você tem que estar em campo olhando seus jogadores. Você tem que dar norte, você tem que dar estratégia, às vezes você tem que trocar as posições dos jogadores dentro da sua equipe. Por quê? Para poder vencer o jogo, para avançar no campeonato, para conquistar, né, esse campeonato. Não tem metas. Acabamos de falar, não existe liderança sem metas. Se a sua equipe também não tem metas, qualquer coisa serve. Inclusive o caminho errado. Qualquer caminho serve. Inclusive o errado. E sem feedback, pessoal, eu não sei se eu estou acertando ou errando. Gente, se eu não tenho retorno de você, que é meu líder, para e pensa, de quem é que eu vou ter? E isso faz com que esta nova safra de colaboradores que está entrando nas nossas santas casas não pare. Por quê? Ele está lá há 4, 5 meses, ele não sabe qual é o norte, ele não tem meta, ele não tem feedback do líder, o trabalho dele é extremamente pontual, ele não sabe aonde o que ele faz impacta no resultado da Santa Casa, ele não sabe qual é o significado do trabalho dele. Gente, não vai durar. Em menos de 6 meses ele sai de lá. E não estou nem dizendo que ele arranjou outro emprego, não. Às vezes ele sai simplesmente porque saiu. A gente vê isso nessas novas gerações. Então, tem que mudar o modelo de gestão de pessoas. Tem que mudar. E aqui eu já quero dar um presente para vocês, um presente para a Santa Casa aí de Bragança Paulista. Se você não conhece o podcast, ok? 5 minutos de gestão, isso é um presente, porque ele é gratuito, pessoal. Ou seja, são pílulas de liderança grátis. Nós começamos esse projeto o ano passado, né, em parceria com o Spotify e com o YouTube. Então, no Spotify tem o podcast lá. Quem gosta de ouvir música aí, é só abrir seu Spotify na abinha podcast, digita lá 5 minutos de gestão. E você vai encontrar a gente. Se você gosta de ver as pessoas, quer me ver, ou quer usar isso num treinamento dentro do seu hospital, para fechar, ou para começar a discutir um tema com a tua equipe, lá na emergência, lá, né, na auditoria, lá no almoxerifado, veja, você pode entrar no YouTube da Fator RH, porque tem o mesmo podcast só com a minha imagem, porque o pessoal de marketing sempre me filma quando eu estou gravando os programas. Toda segunda-feira tem um programa novo. 5 minutinhos. E hoje, o presente que eu quero dar para você, que está aqui no QR Code, se você quiser depois apontar aí o seu celular para o QR Code, você vai cair direto nesse episódio aqui, 41. Se você não quiser apontar a câmera para o QR Code, anota. Episódio 41. Por quê? Porque já tem mais de 80. Se você for procurar pelo nome, você vai perder um tempão. Então, o episódio 41 é cultura de feedback. Assiste, porque isso faz diferença em engajar ou desengajar pessoas no seu time. Não é para o RH, é para a sua equipe, lá no financeiro, lá na assistência, lá na hotelaria, ok? Fica aqui a dica para vocês. Acompanha e depois, né, se você gostar, deixa lá, né, um comentário, diz, olha, eu estava na Azevedo Capacita e gostei muito do podcast, eu vou ficar feliz de saber que você estava aqui conosco hoje e que você assistiu. Vale a pena? Não vou dar spoiler. Vai ter que ouvir. Ok? Vamos em frente. Muito bom. Nós estamos falando de arquiteto de significados, pessoal. Significado você não dá fazendo reunião e dizendo para a equipe, olha, o trabalho de vocês é importante. Não, isso é discurso enlatado, pessoal. Significado a gente dá individualmente. Fabrício, mas eu tenho 50 funcionários debaixo de mim. Como é que eu vou dar significado para 50? Você não precisa dar significado para 50. E aqui vem a primeira estratégia extremamente útil para você. Pensa, eu tenho 50. Nesses 50 colaboradores que estão ligados a mim, eu tenho provavelmente ali, por baixo, uns 5, 6, uma meia dúzia que são formadores de opinião. Se você já tem diagnóstico sobre isso, é com esses que você vai dar significado. É com esses que você vai começar a trabalhar. Sabe por quê? Eles são os influencers do seu time. São os youtubers do seu time. É nele que você vai trabalhar. Porque se você conseguir acertar o prumo ali, ele multiplica aquilo por 5, por 10. E de repente você trabalhou com 5 influencers
E eles atingiram 40, 50 pessoas. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Pensa aqui comigo. Se eu tenho que ser arquiteto de equipes, né? Arquiteto de significados, eu preciso, em primeiro lugar, flagrar as pessoas fazendo algo bem feito. É aí que eu coloco o significado na jogada, é aí que a estratégia funciona. Acredite. Não faça reunião para dizer que que o trabalho é importante. Não. Você tem que sair a campo para quê? Para flagrar o acerto. O problema é que os líderes dentro dos hospitais, muitas vezes eles saem a campo, saem de trás da mesa dele, para quê? Para pegar o erro. É ou não é? Para e pensa aí. A última vez que você saiu foi dar uma incerta lá na área administrativa ou lá na área assistencial. Você foi dar uma incerta no setor, na copinha. Você foi pegar o quê? O erro ou o acerto? Né? Muitos gestores só saem a campo para pegar o erro. Né? Não, agora eu vou pegar o desgraçado. E vai lá e dá uma incerta. Nessa hora, pessoal, você está olhando só o lado negro da força, né? E quem está acertando? Qual é o nível de atenção que você dá para essa pessoa? Se você não reconhece as pessoas que estão acertando, meu Deus do céu, como é que elas vão continuar acertando? Então, flagre as pessoas fazendo algo bom. E aí sim você coloca um feedback de elogio para dar significado do impacto daquela ação no resto do hospital inteiro. É isto que faz a diferença, principalmente para os novos colaboradores. Eles precisam de microfeedbacks, eles precisam de sentido, eles precisam de metas, ok? Muito bom. Segundo C, ou segundo pilar, letra C, você precisa ser um catalisador de mudanças, pessoal. Catalisador, você tem que levar oxigênio para a equipe. Vou te fazer uma perguntinha cruel agora. Pessoal aí do auditório de Bragança e dos outros auditórios das Santas Casas, presta atenção, porque agora pode estender o braço que vai ser na veia. Quando foi a última vez que você levou conhecimento novo para dentro do seu time? Oxigênio, conhecimento. Você dividiu e compartilhou algo que a sua equipe não sabia. E você capacitou, e você fez roda de conversa, lições aprendidas. Quando foi a última vez? Porque se você não está aprendendo, deixa eu te contar um segredinho. Pessoal, você é líder, ou você é gestor de RH e está me ouvindo agora. Presta atenção. A única coisa parada na área da saúde hoje é poste. Todo o resto está se mexendo. Se você que é líder não está aprendendo e não está levando informação nova, conhecimento novo, inspiração para dentro do seu time, como é que você vai ser um catalisador de mudanças? Impossível, gente. Então veja, olha para cá. Queria dividir com vocês uma estatística feita pela organização, pelo Fórum Econômico Mundial. Não é o Fabrício falando agora não, tá? Pensa assim, quais foram as últimas habilidades que você aprendeu de liderança? Pensa, porque eu vou te dar uma estatística agora assustadora. No início desse ano, em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial se reuniu, como faz habitualmente. E um dos temas que eles trataram lá foi a capacidade de trabalho na era da inteligência artificial. Porque venhamos e convenhamos, IA não é mais coisa de filme de ficção científica. Nós estamos prestes a assistir uma revolução silenciosa que a gente nunca imaginou que ia ver na vida. Então, eles começaram a discutir o mercado de trabalho, o futuro dos profissionais, trabalhadores, líderes com inteligência artificial. E o resultado o laudo, entre outras coisas, do que eles apontaram, é que em menos de 4 anos, 1/3 das competências e habilidades, por exemplo, de um líder, estarão obsoletas. Deixa eu falar de novo.
1/3 das suas habilidades, daqui a 4 anos, podem não servir para quase nada. E aí, se você é do RH e está me ouvindo agora, presta atenção. Se você tem um modelo de avaliação de desempenho dentro do seu hospital e já faz anos que ninguém revisa esse modelo, pelo amor de Deus, provavelmente ele já está perdendo eficácia, provavelmente ele já não traduz mais a realidade do hospital. A Fator RH, quando implanta gestão por competência, sempre diz: a cada 3 anos tem que fazer uma parada estratégica, porque o hospital muda em 3 anos. Só que a avaliação de desempenho é a avaliação que foi construída há 10 anos atrás. Gente, se a gente olhar aqui, 2/3 dela já não serve para nada. Segue aqui a estatística do Fórum Econômico Mundial. 2/3 do que nós estamos avaliando já não tem mais sentido. O hospital é outro, o hospital já está num outro nível de certificação. Para tudo. A cada 3 anos. E olha, se você tiver oportunidade, sempre traga um olhar externo, né? A gente ajuda muitos clientes nossos, Santas Casas. Acabamos de fazer um projeto lá para Sapiranga, né, no sul do país, no Rio Grande do Sul, para um hospital filantrópico, para revisar esse conceito, para que você esteja sempre atualizado. Senão a avaliação de desempenho acaba virando, né, só uma obrigação anual que eu tenho que preencher e entregar, e graças a Deus acabou agora só ano que vem. Tudo errado, né? Então, se essa é a sua situação, está na hora de fazer um upgrade, modernizar, porque a avaliação de desempenho não é fim. A avaliação de desempenho é meio. Meio do quê, Fabrício? Meio de diagnóstico. E eu falei para vocês, se a gente não tiver diagnóstico, a gente não vai conseguir melhorar as equipes, a gente não vai melhorar a liderança, e a liderança não vai melhorar o colaborador. É um processo em cascata. Então, como é que a gente prepara esses líderes? Como é que a gente consegue agora, de fato, entender que modelo vai me ajudar, que ferramenta vai me ajudar nesse novo tabuleiro chamado liderança, chamado RH? É claro que liderança 5.0 é o caminho, mas eu tenho que lembrar 2 coisas importantes. Eu preciso trazer oxigênio para a equipe. Eu preciso encher o pulmão da minha equipe com oxigênio novo. Isso significa conhecimento. Aí, né, a gente precisa olhar diagnóstico. Como é que eu vou trazer conhecimento se eu não sei que conhecimento é útil? Então, veja, imagine o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora um relatório, tá, do sistema que a gente usa aqui na Fator RH. Eu vi que tem várias Santas Casas aqui que são nossos clientes, que também já usam esse sistema. Terminei de fazer a avaliação de todos os líderes da minha Santa Casa. Com 2 cliques, eu chego num mapa da minha liderança. E veja, eu estou falando sério, são 2 cliques. Eu terminei a última avaliação agora. O sistema é online. Eu dou 2 cliques, eu olho na minha tela este mapa. Aqui, pessoal, presta atenção, ó, segue meu laser. Aqui, eu não vou gastar dinheiro do hospital, que já tem pouco, né, com humanização. Eu só tenho 8% dos líderes com problema de humanização. Eu não vou investir tanto em área técnica. Olha, meus líderes tecnicamente são bons. Só 6% tem dificuldade, alguma dificuldade. Agora, aonde eu vou investir pesado? RH, presta atenção. Aqui, ó, eu vou investir pesado. Eu vou investir pesado aqui, ó. Foco em resultado. 40% da liderança tem problema em foco em resultado. Não sabe fazer análise crítica de indicador. Né? Vai fazer uma apresentação junto com a diretoria, fica lendo PowerPoint, gente. Não sabe fazer análise crítica, por isso não tem foco em resultado. Não sabe usar ferramentas para melhoria contínua. Você fala em ciclo PDCA e o cara fala, PD o quê? Ah, pelo amor de Deus, nós estamos em 2024, né? É aqui que eu tenho que focar. Comunicação. Problemas de comunicação, geralmente eles acontecem aonde? Na interação de processos, enfermagem farmácia, enfermagem laboratório, interação de processos de comunicação é um ponto crítico, e não é só o seu hospital, são todos. A gente fez um trabalho fantástico com a Redditor há alguns anos, em que a gente criou toda uma estrutura, e o final dessa estrutura de capacitação, ele desembocava em mesas de negociação. E aí a gente colocou de um lado enfermagem, do outro lado farmácia, aí numa outra mesa de negociação, enfermagem, nutrição, aí numa outra mesa de negociação, enfermagem, hotelaria, e assim por diante.
Porque a enfermagem é o para-raio do hospital, né, gente? Tudo acontece na enfermagem. Então, assim, ela estava em todas as mesas de negociação. E aí, qual era a lógica? Você diz o seu problema, a enfermagem, a farmácia do outro lado tem que achar uma solução. Farmácia, você diz seu problema aqui, e a enfermagem tem que achar uma solução. E vocês vão fechar pactos. E claro, para evitar morte, né, tinha um consultor da Fator RH em cada mesa de negociação. Estou brincando aqui com vocês, mas assim, a gente fez todo um trabalho antes para prepará-los. Não é só levar para uma mesa de negociação que não funciona, tá? As pessoas têm que estar num outro espírito para poder chegar lá. Mas foi tão fantástico, pessoal, que a gente começou a fazer isso no primeiro hospital da Redditor. No segundo hospital que a gente já foi, já tinha líderes já copiando e colando os pactos do primeiro, de tão bacana que foi. E 3 meses depois a gente voltou para fazer uma análise e a enfermagem estava feliz, porque melhorou a interação de processos. Por quê? Porque teve negociação. E negociação é uma das ferramentas super importantes de comunicação. Agora, quem é que te ensinou a negociar? Conta para mim. Você teve treinamento de negociação, de relacionamento? Não estou falando só de negociação para quem vai comprar, né, de fornecedores. Claro que isso é importante. Mas negociação dentro do hospital, com seu colega do outro setor, quem te ensinou isto? Geralmente não. Por isso que nas escolas de líderes que a gente ajuda os hospitais, uma das coisas que a gente sempre começa é comunicação. E a gente traz essas ferramentas para você poder se relacionar melhor, estabelecer acordos melhores. Né? Em hospital, você é líder, você é gestor de RH, deixa eu te contar um segredinho. Né? Eu sempre falo, você pode escolher. Você pode sofrer mais ou você pode sofrer menos. Mas se é líder, meu amigo, desculpa, é inerente à função. Você vai sofrer. Agora, se você não tiver método, veja, isso aqui é um método. Você ter gestão por competência e ter esse diagnóstico é método. Um líder que não tem método, um RH que não tem método online, ágil, desculpa, seu resultado é aleatório. Hoje funciona, amanhã não funciona, depois de amanhã, não sei, não tem método, não tem padrão, ok? Então, às vezes, você está fazendo um esforço gigante lá no teu setor para cuidar das pessoas, sem método. Aí você faz um esforço gigante com um resultado pequenininho. Hoje, o melhor modelo para gerenciar uma equipe é a gestão por competências. Não tenha dúvida disso. Se você não conhece sobre o assunto, entra lá no podcast, tem vários podcasts falando sobre esse método. E veja, uma das coisas fundamentais para quem está buscando certificação, ou para quem tem e precisa manter, para quem quer ir para o nível 2, 3, né, é lembrar que gestão por competências tem várias ferramentas. E uma delas que serve aqui para a gente ter equipes mais produtivas, equipes mais engajadas, para melhorar feedback nas equipes, é fazer um bom processo de avaliação de desempenho. Está escrito lá no manual da ONA, não sou eu que estou falando. Está aqui na tela para você ler. Ó. Pensa comigo agora, você que é líder, gestor ou RH. Hoje, você avalia o seu time, avalia as pessoas com uma ferramenta consistente, que está alinhado às competências essenciais da instituição? Ou é tudo mais ou menos igual? É o formulário igual para todo mundo? Avalia o auxiliar de manutenção da mesma forma que avalia o auxiliar de limpeza, da mesma forma que avalia o auxiliar de cozinha. Gente, tudo errado, ok? Eu preciso ter a avaliação de desempenho alinhado às competências da Santa Casa, do hospital, o DNA da instituição, a missão da instituição, mas eu também preciso ter competências alinhadas à função do colaborador. Se não, pessoal, vira um copia e cola da internet e vou dizer para você, o formulário é a coisa mais fácil de você copiar e colar. Não é formulário aqui, nós estamos falando de método. A avaliação não é fim, é meio, é um diagnóstico da sua equipe. Então, você não está fazendo isso para o RH, não. Para de terceirizar. De novo, a avaliação é coisa, é moda do RH. Tanta coisa para eu fazer aqui no setor, ainda tem que parar e ficar fazendo avaliação de desempenho. Essa é uma fala que ainda existe. Só que esse líder que falou isso não entendeu nada de liderança. Você não está fazendo avaliação para o RH. Você está fazendo a avaliação do teu time. É uma ressonância da tua equipe. Por isso que no manual da ONA não tem só esse indicador, esse requisito. Tem um outro que diz assim, ó, você líder,
define um plano de capacitação e desenvolvimento alinhado aos gaps da avaliação de desempenho? Percebe que a avaliação é a ressonância. Os PDIs, os planos de desenvolvimento individuais, são o tratamento, é a linha terapêutica, pessoal. Se você não está fazendo isso, você está esperando a educação continuada, o RH, desculpa, não vai. A tua dor, de novo, volta lá, qual é a tua dor de liderança? A tua dor, qual é a chance dela melhorar? Zero. Sabe por quê? Você fez a ressonância magnética, pegou o laudo e engavetou. Você não voltou no médico para ver qual era o tratamento. Tem equipes que precisam de fisioterapia, tem que fazer 10, 20 sessões de fisioterapia. Tem equipes, dentro da equipe, que tem gente tomando dipirona, tá ok. Mas tem gente que vai precisar de streptokinase. E você, como líder, você engavetou a ressonância? Então, o que você faz quando a equipe grita? Ah, dá Novalgina, dá dipirona. Tá dando dipirona para todo mundo? Qual é a chance de melhorar a produtividade dessa equipe? Zero. Zero. Para. Então, gestão de desempenho, gestão por competências, equipes que geram resultados sustentáveis, tem líderes que fazem avaliação de desempenho e planos de desenvolvimento individual acompanhando o resultado. Equipes de alta performance não caem do céu. Elas são construídas por líderes de alta performance, que não ficam terceirizando as coisas para o RH. E aí, queria fazer aqui uma provocação para vocês, já que a gente está falando de catalisador de mudanças, o segundo pilar da liderança 5.0. A pergunta é: quantos livros você leu nesses últimos 12 meses? E quantos o seu time leu? Porque veja, pessoal, se você não está aprendendo coisas novas, como é que você vai encher o pulmão da equipe com conhecimento, com oxigênio? Então, deixa eu te dar algumas dicas aqui. Primeiro, assim, vou mostrar uma estatística triste que eu mostrei lá na Bahia, no Congresso da Bahia, né? Vou mostrar aqui para vocês. Hoje, né, a gente tem no Brasil os líderes brasileiros leem 1,2 livros por ano. Não é por mês, não, é por ano. Aí você quer catalisar, você quer ser um catalisador da transformação, da mudança, melhorar a produtividade. Diz para mim como, se você não leu nada nos últimos 12 meses, o que você leu foi insuficiente. Para e pensa. Gestores hospitalares nos Estados Unidos, na Europa, leem 10 vezes mais do que nós brasileiros. Eu me sinto envergonhado quando eu vejo essa estatística. Gestores hospitalares nos Estados Unidos e na Europa leem 10 vezes mais do que a gente por ano. E aí a gente se pergunta por que a gente não está evoluindo, né? Claro, você está só repetindo o dia de ontem. Então, dicas para vocês aqui rapidinho. Vamos lá. Alguns livros que eu acho que são fantásticos e que servem para qualquer equipe, qualquer líder. Esse primeiro aqui é Pare de Reclamar, Concentre-se nas Coisas Boas. Eu adorei esse livro virou livro de cabeceira por muitos anos para mim. Eu dei esse livro para todo mundo no meu escritório, na Fator RH. Eu envolvi consultor, envolvi até a auxiliar de limpeza, auxiliar da Copa. Todo mundo leu esse livro junto com a Fator RH. A gente formou rodas de conversa e a gente leu o livro. Porque a proposta do livro é simples. Fique 21 dias sem reclamar. Não são 21 segundos, não. É 21 dias. Você pode pensar, mas você não pode falar. Você não pode manifestar, ok? Eu achei que era fácil. Fiquei entusiasmado, comprei o livro para todo mundo, comprei livro até para minha família. Fiquei até aqui comprometido com esse projeto. Levei praticamente 9 meses para atingir 21 dias. Sabe por quê? Porque você começou a não reclamar. 1, 2, 3 dias. No 4º dia você reclamou, você zera. Você tem que voltar do zero, ok? Então, assim, é muito bacana porque você vai aprender uma coisa fantástica. Você vai ver quem ao seu redor tem uma drenagem da sua energia. Você vai começar a identificar pessoas tóxicas que só querem que você reclame. A pessoa começa a reclamar, você muda o assunto para falar de algo bom, ela reclama em cima de algo bom. A pessoa está drenando tua energia.
Gente, eu aprendi a identificar pessoas das quais eu me afastei um pouco, porque elas drenam minha energia. Esse livro me ajudou demais nisso. Então vale a pena. E vale a pena você ler com a sua equipe, ok? Segundo livro, Vítimas do Critério, do Walter Longo. Como tomar decisões em um mundo de transformação, com inteligência artificial, etc. Critérios, pessoal. Um livro muito interessante para quem é gestor. Um terceiro livro, para nossa área, Lean. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Lean Healthcare. O livro foi editado por uma Santa Casa de Passos, em Minas Gerais. A Santa Casa é uma cliente querida da Fator RH, não sei se tem alguém aqui hoje, mas a gente implantou lá, olha para vocês terem ideia, nós implantamos lá o modelo de competências na Santa Casa em 2006. Faz a conta, são quase 20 anos. E, claro, tem instituições que ainda não implantaram direito esse modelo, mas a Santa Casa de Passos começou lá atrás, há 2 décadas. Ou seja, eles sempre foram diferenciados. Quando eu cheguei lá, já tinha planejamento, né, estratégico com BSC, em 2006, pessoal. Ok? E esse livro é fantástico, ele mostra o quanto a Santa Casa economizou milhões aplicando melhoria contínua com o ciclo de Lean, de revisão de processos, no centro cirúrgico, na emergência, no RH. Tem coisa do RH aqui. Se você é do RH, tem que ler a parte de felicidade bruta, felicidade interna bruta, que a Santa Casa está usando. Fantástico, pessoal. Um exemplo da nossa área. Fica a dica. E o último, né? Se você é líder, né? Eu recomendo você começar com Liderança em 5 Atos, que é o livro que eu escrevi. Dos 3, comece por esse, tá? Porque o primeiro capítulo eu escrevi com uma diretora de enfermagem, a enfermeira Maria Júlia Paz, da USP, livre docente da USP. E nós escrevemos o primeiro capítulo só para falar de feedback. Por quê? Por uma razão simples, pessoal. Você tem que encontrar o caminho. Mas velocidade não é tão importante. Não importa se você pode fazer tudo o que você gostaria. Não dá para fazer 100%? Faz 50%. Não dá para fazer 50%? Faz 20%. O mais importante não é a velocidade, é ter a certeza de que você está dando os passos na direção correta. E para isso você precisa de conhecimento, senão você fica para trás. Às vezes a gente não pode aumentar a velocidade porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. Mas se eu estou no caminho certo, não importa se eu fiz 100% ou 5%. O importante é que eu fiz 5% na direção correta. Daqui a um ano, eu estou lá na frente. O problema é que nós, líderes na área da saúde, queremos tudo a curto prazo. Deixa eu contar para você, resultados sustentáveis não acontecem do dia para a noite. Eles são as somas desses 5% todo mês, na direção certa. Por isso, para fechar aqui com vocês, falta o último M aqui, né? Se a gente é arquiteto, temos que ser arquiteto de significado para a equipe. Se a gente precisa ser um catalisador, levar conhecimento, oxigênio, catalisador de mudanças, o último item é reger a sinfonia, pessoal. Reger a orquestra é ser um maestro, ok? Por que maestro, pessoal? Porque, lembra, a gente precisa, né, sempre olhar que um grande gestor, ele tem 2 olhos. O primeiro olhar nas pessoas. O segundo olhar no resultado. Eu brinco que tem que ser meio estrábico, né? Então, assim, você tem que ser pessoas e resultados. Você, como líder que está me ouvindo hoje, é cobrado por resultado. Mas são pessoas no seu time que constroem resultados. Então, a frase mais importante que eu aprendi na minha vida quando eu trabalhava dentro de hospital, que foi na minha primeira oportunidade como líder, eu ouvi um diretor meu, Gilberto, na época, dentro da rede São Camilo, dizer algo para mim que eu nunca mais esqueci. Fabrício, você está começando sua vida agora, né, como gestor. Deixa eu te contar um segredo. Você não constrói o hospital. Como é que é? Você não constrói a farmácia, não constrói a nutrição, não constrói o postinho de enfermagem, você não constrói o call center. Você não constrói um hospital. Você, Fabrício, constrói um time. E o seu time constrói o hospital. O dia que eu entendi isto, eu comecei a usar os 2 olhos. Resultados e pessoas.
Se eu quero resultados, eu preciso melhorar a capacidade, a competência, a habilidade e os conhecimentos da minha equipe. O meu trabalho agora não é fazer só o que eu sei fazer bem tecnicamente. O meu trabalho agora é ter gente que faça tão bem ou melhor do que eu no time. Essa é a diferença, gente. Você quer resultado e engajamento? É médio e longo prazo. E começa com uma palavrinha. E-U. Não começa com o teu colaborador. Começa com você que está me ouvindo. E aí, se você tiver ferramentas ágeis, pessoal, você pode dar feedback por comando de voz. Olha que maravilha. A tecnologia, na pandemia, ela chutou a porta da nossa casa, ela invadiu as nossas vidas sem pedir licença. Eu até brinco que eu acho que o Covid-19 errou de nome. No Brasil, ele deveria ter sido chamado de vírus JK, Juscelino Kubitschek. Para quem lembra da história, Juscelino Kubitschek tinha um lema, presidente do Brasil, um lema, 50 anos em 5. Foi isso que o Covid fez com a tecnologia, 50 anos em 5. E hoje a tecnologia está acessível. Então hoje, por exemplo, muitos dos nossos clientes de norte a sul do Brasil, fora do Brasil e até em Honduras, a enfermeira chama o técnico para conversar, faz um elogio ou dá uma orientação, dá feedback. E antes do técnico sair da sala dela, em menos de 2 minutos, ela pega o celular dela, aperta o botãozinho de comando de voz e fala. Fala devagar. E a inteligência artificial digita tudo para ela. Em menos de 2 minutos, ela salva e já está no prontuário desse funcionário, na ficha funcional desse funcionário. Ela não precisa nem digitar no celular, que é desconfortável. Com o celular dela, ela consegue registrar feedback com menos de 2 minutos. E aí acabou a desculpa. Senhores, acabou a desculpa. Não dá tempo de escrever, não dá tempo de registrar. 2 minutos por comando de voz? Não tem mais. Aí você começa a separar o joio do trigo. O líder que faz, o líder que não faz. E veja, não é só feedback. Eu posso ter dentro do meu celular, né, o perfil de todos os cargos por competência do meu time. Eu posso olhar e consultar isso a hora que eu quiser. Eu posso fazer a avaliação de desempenho, né, uma vez por ano, da minha equipe. Eu consigo olhar e desenvolver os planos, acompanhar os planos, os PDIs de cada colaborador meu. Isso faz diferença? Tudo no alcance da sua mão. O RH não precisa nem fazer laboratório, criar um monte de computador para ensinar as pessoas a usarem sistema. Não, aplicativo, gente. O mundo mudou. E ter um aplicativo desse custa mais ou menos o valor de 1 ou 2 estagiários no seu RH. Imagina você, com o valor de 2 estagiários, ter esse aplicativo para 1.000, 2.000 pessoas usarem? É isso. Em vez de você colocar o estagiário para ficar tabulando o Google Forms, tabulando as planilhas de Excel, ou registrando o Google Forms em algum lugar para você ter histórico, usa a ferramenta. A ferramenta está aí para você. E veja, por que a gente está falando de desempenho? Para a gente poder fechar aqui, porque já deu meu horário, né? E aí, se tiver alguma pergunta, acho que dá um tempinho ainda para eu responder. Veja, no livro Gestão ou Indigestão de Pessoas, eu escrevi uma frase, e estamos falando aqui de 2003, hein? Esse livro foi lançado em 2003. Faz a conta, 21 anos. Claro que ele passou por revisões, hoje ele está atualizado, eu escrevi outros capítulos, etc. A editora sempre me pede de tempos em tempos para atualizá-lo. Mas esta frase eu não atualizei. Eu vou mostrar para você agora em primeira mão. Ela foi escrita em 2003 e ela continua válida até hoje. E é para você, gestor. Presta atenção. Um líder que não acompanha o desempenho dos seus colaboradores, desculpa, também não está preparado para ser líder. Sabe por quê? Porque seu time está jogando sozinho. Como eu disse, está todo mundo lá jogando futebol contra um adversário e você, que é o técnico, está lá embaixo, no vestiário, dobrando toalha. Sabe quando você vai conseguir melhorar a produtividade do seu faturamento? Nunca. E sabe por quê? Porque você não acompanha os jogadores. Você não desenvolve jogadores. Você não melhora. Microlearning, pessoal. Microlearning.
ok? Você não tem nenhum cronograma de treinamento para sua equipe para o ano que vem. Aliás, você nem sabe direito qual é a meta para o ano que vem. Gente, deixa eu contar um segredinho para vocês. 2025 não vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 2 meses. Ele já aconteceu para os líderes que estão olhando com um olho nas pessoas e outro no resultado. Você tem que ter meta. Você tem que enxergar qual é o cronograma que eu tenho pela frente, quais são os projetos, como é que eu vou capacitar meu time de faturamento, como é que eu vou melhorar e aumentar as habilidades e competências dos meus faturistas para ter mais produtividade. Porque senão, fica fácil dizer que não tem gente. Não tem gente? Precisa de mais gente no faturamento ou precisa de gente mais competente, com mais habilidade? Essa é a dúvida, né? E aí, de novo, pessoal, só vou reforçar aqui, não vou dar spoiler. Se você ainda não anotou, anote agora, porque está terminando o nosso webinar. Episódio 41, Cultura de Feedback. Assista, ok? E coloque em prática, porque eu vou deixar uma dica final aqui nesse podcast para você fazer a diferença no engajamento da sua equipe. Disse que eu não vou dar spoiler e não vou dar mesmo. Vai ter que ouvir. Muito bom. Nos 150 anos da Santa Casa de Bragança Paulista, eu queria deixar uma frase que para mim sempre foi um fio condutor. Para mim sempre foi um guia. E é uma frase da Madre, Madre Teresa de Calcutá, que sempre fez um trabalho belíssimo e que eu comparo esse trabalho dela ao trabalho de muitas santas casas. A gente faz o bem. Os hospitais filantrópicos fazem o bem. E estão buscando sempre fazer bem melhor. O bem. Então, para você que é líder, eu uso essa frase comigo. Cada conversa que eu tenho com um consultor meu, com um gestor, seja o gestor financeiro, seja o gestor de marketing, cada conversa que eu tenho, eu procuro sempre lembrar dessa frase. Então, anota aí para você lembrar também, tá? Irmã ou Madre Teresa de Calcutá, na sua sabedoria, um dia disse algo fantástico. Ela disse que nós, líderes, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. No fundo, o que é gestão de pessoas? O que é liderança? Se não tirar de dentro das pessoas o que elas têm de melhor para fazer a diferença para outras vidas dentro de um hospital. Deixe as pessoas saberem o quanto o trabalho delas é importante, dê significado, leve conhecimento, seja um catalisador de mudanças e gerencie toda essa equipe como um maestro, olhando pessoas, olhando resultados e dando feedback. Se você fizer isto, se você colocar isto na sua pauta, eu não tenho dúvida que tanto a Santa Casa de Bragança quanto todos os outros que estão aqui conectados conosco, 150 pessoas, vocês, a médio e longo prazo, vão conseguir resultados extraordinários. O problema é não parar quando um louco atravessar a sua corrida. Não desista. Muita gente vai na sua frente tentar tirar você do jogo. Não deixe. Continue a correr, porque você, igualzinho ao Vanderlei Cordeiro, também pode subir nesse pódio. Gente, de coração, o meu grande abraço para esse time maravilhoso aí no auditório da Santa Casa de Bragança Paulista. Feliz 150 anos, que vocês façam mais e mais anos cuidando das pessoas que não têm uma segunda opção. O trabalho de vocês é muito nobre, como todos os hospitais filantrópicos daqui que estão presentes hoje. Façam a diferença, porque vocês estão construindo um novo atendimento, um atendimento digno de pessoas que são pessoas como cada um de nós e que precisam tanto do nosso carinho. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Eu tenho certeza que muito dentro do que o professor falou, a gente está lendo, o professor vai falando, a gente está lendo aqui, o pessoal também escrevendo no chat, né? Concordando com o professor.
assim, foi excelente. A gente tem ainda alguns minutinhos aqui para conversar com o professor. E eu peço, Lucas, desculpa te interromper. Posso sim, fazer um convite para todo mundo? com certeza. Eu queria deixar aqui para vocês, né? Hoje, às 20 horas, nós vamos trazer 3 clientes nossos. Um cliente da Argentina, um hospital universitário da Argentina, né, com o time de RH de lá. Nós vamos trazer o Hospital do Câncer de Londrina, a gestora de RH, e a Santa Casa de Passos, que eu acabei de falar e recomendar o livro aqui para vocês. Uma gestora fantástica, que é a Milena. Essas 3 instituições vão falar sobre cases práticos de como eles promoveram a mudança da cultura organizacional e conseguiram resultados práticos no RH, na liderança e dentro dos times nessas instituições. Vale muito a pena, são cases bem práticos. Professora Cláudia Palmucci, que vai liderar o processo, também uma consultora extremamente experiente, é a nossa Fátima Bernardes aqui, igual o Lucas, é o William Bonner William Bonner. da Azevedo, né? William Bonner da Azevedo. Nós temos a nossa Fátima Bernardes, que é a professora Cláudia. Vale muito a pena vocês participarem. É só entrar no canal do YouTube, Fator RH Consultoria. Não esquece de colocar o consultoria. Se você colocar só Fator RH, você vai cair em laboratório, tá? Fator RH Consultoria, às 20 horas. É 1 horinha de live, mas vale muito a pena, tá bom? Vai ser ao vivo. Muito Obrigado, bom, Lucas. muito bom. Obrigado, professor. O Lucas Martins, o Lucas também está lá na Fator RH, ele colocou o link para vocês aí, se vocês quiserem clicar. Tem aí o link para vocês salvarem. Entre lá, provavelmente vai ter aquele lembretinho, o pessoal participa lá e acessa. E eu vou pedir para o pessoal ficar aí, não sair, mas a gente está com chegamos a quase 170, chegamos a 180 pessoas hoje aqui com a gente, ao vivo, 10 da manhã, quarta-feira. Pessoal dos filantrópicos, que fiquem aí que não acabou ainda. O professor está aqui, já a gente está encerrando, mas ainda tem. Eu vou pedir para que a gente fala, professor, eu tenho uma pergunta. A Anne até colocou lá para a gente, para ficar à vontade para levantar ou abrir o microfone, alguém chegou a falar. Eu não sei se a áudio às vezes só saiu sem querer. Mas vamos fazer quem fica à vontade para fazer alguma pergunta. Não vai dar para a gente estender muito, que já está em cima, mas fiquem à vontade aí para levantar a mão, fazer alguma pergunta, ou aqui no chat. Enquanto vocês fazem isso, viu, professor? Eu vou deixar um recado. Eu vou aproveitar que eu vi que o Antônio está por aqui, Antônio Azevedo. Eu vou. Seja bem-vindo, Antônio Azevedo tá lá no Rio de Janeiro, viu, professor? Bacana. Estaremos Ó, juntos. e aí, o Antônio, viu? Seja bem-vindo. O Antônio está sempre com a gente, apesar do Azevedo, né? A gente às vezes está junto em alguns lugares, mas não é Azevedo da Azevedo, mas o sobrenome é Antônio Azevedo. Ele Desejo tomou os parte. royalties da Azevedo, viu, Lucas? Eu já conversei com o Luiz, para ver se a gente garante um royalty. É justo, né, professor Fabrício? Verdade. Ele tá- A gente tem um convite para fazer, viu, professor? Além do convite de hoje à noite, às 20 horas, né, do encontro do professor lá no YouTube, que o Lucas Martins já deixou aí para vocês, às 20 horas hoje. A gente tem um outro convite para fazer. Eu vou até compartilhar aqui minha tela, porque enquanto isso, o Antônio Azevedo vai falar de duas coisas aí, que eu aproveitei ele, chamei ele, falei, vem aqui, vamos conversar. Hoje nós temos uma live hoje à tarde, também relacionada assim às filantrópicas. Hoje mais uma edição no tempo real lá da Femerge, o pessoal da Femerge que organiza, né? E hoje a gente vai falar um lançamento do balanço padrão. E talvez eu vou ter que parar o compartilhamento para mudar, porque eu fiz de forma errada aqui. Mas eu vou deixar o link, eu mesmo vou colocar, viu, Anne, que está aqui comigo mais fácil. Se vocês quiserem participar, tem um link lá para vocês entrarem. Então, hoje, 16 de outubro, às 14 horas, pelo Zoom também, assim como nós estamos aqui. Eu podia ter confirmado compartilhar de forma diferente, mas vamos lá. Acho que agora vai ficar melhor. Screen 1 aqui. Isso aqui, então tá. Então nós temos aqui a coisa. Então, assim, ó, hoje o lançamento do balanço padrão. Então, assim, acompanhar os dados financeiros em tempo real, tome decisão mais rápidas, né? Informadas, fortaleça a representatividade da sua instituição no Estado e no Brasil. Então, o convite não é só para o pessoal do Rio de Janeiro, não. O convite é para o pessoal do Brasil e todo, né, Antônio?
para participar. O link aqui, é lógico que eu peguei essa arte aqui do link das redes sociais, mas eu vou jogar o link aqui para quem quiser participar. Hoje, às 14 horas, o pessoal da FEMERG, a Federação dos Hospitais Filantrópicos do Rio de Janeiro, estarão com a gente organizando esse evento de lançamento da plataforma Balanço Padrão. É isso, Antônio? É isso mesmo, é uma ação, né, da Azevedo Auditoria, ó, a gente fazendo aqui o comercial, mas é importante, assim, gente, os hospitais estão com uma grande expectativa porque nós temos um gravíssimo problema que é organizar as nossas questões internas, né, relacionadas a finanças, contabilidades, e que isso transforme realmente em indicadores para a tomada de decisão. Então, quando a Azevedo Auditoria propôs isso às federações, as federações estão abraçando para apresentar, porque a gente precisa ali que a liderança tenha essa consciência dessa ferramenta importante, juntamente com o seu time de finanças, contabilidade e custos, ou seja, é para todo mundo dentro do hospital observar de que forma estão sendo encaminhadas as questões, os controles, os registros, e olhando para isso como indicadores. Isso é muito importante, a gente trabalhar os indicadores. Então, é um convite para que estejam. Lucas, eu mandei também agora no teu WhatsApp, um link que a federação disponibilizou, se quiser colocar também no chat, facilita Ótimo. para aqueles que não fizeram inscrição, podem entrar por esse link também, mas a inscrição é facinho, né? Então é tranquilo de encaminhar. Tá, joia. A Anne vai colocar aí também, mandei para a Anne aqui, compartilhei com ela, Anne, mais fácil que eu estou compartilhando na tela aqui, é mais fácil para você já colocar isso daí, se já não tenha colocado aí. Aproveitar também para divulgar, e o professor Fabrício vai estar com a gente lá no Rio de Janeiro, no segundo congresso, né, professor? Segundo congresso Com certeza. Emerge Saúde Filantrópicas, de 7 a 8 de novembro, Centro de Convenções do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no Rio de Janeiro. Tem a programação, eu vou divulgar lá no grupo, nosso grupo do WhatsApp, mas fica aí o convite também para vocês já ir participando. A gente vai divulgar o link das inscrições. Eu não estou com o link aqui, né, Antônio, para isso, mas a gente pode fazer em outra parte Ele aqui. está aqui, tá? FEMERGE, Tá aí? Aqui, ó. eu vou Eventos mandar aqui, para ó. você. Eventos FEMERGE. Eventos.com.br. Vamos ajudar aí. Vamos nos encontrar lá. Quem puder participar, vai estar o professor, vai estar. Nós vamos estar também, o pessoal da Azevedo, Antônio Azevedo, vai estar todo mundo lá, junto com a E gente, Lucas, participando. é Sim, importante esse evento, por quê? Porque é um evento que vai ter conteúdo aplicável, né? Então, com palestrantes, o professor Fabrício vai estar conosco lá também, nos 2 Verdade. dias. Então, é uma oportunidade também para as pessoas conversarem ali no dia a dia, ter essa troca, tanto entre os hospitais, entre as lideranças dos hospitais, mas também terão as autoridades. A gente teve a confirmação do Dr. Adriano Massuda, que é o secretário da Atenção Especializada da Saúde do Ministério da Saúde, então vai estar com a gente tanto no dia 7 quanto no dia 8, e as questões assim que permeiam o nosso dia a dia, né? Vamos tratar da inteligência artificial, mas na questão e no aspecto humano dessa ferramenta, né? Do que isso pode nos proporcionar, com salas ali para tirar dúvidas, mais as oficinas, relacionadas a questões jurídicas, contábeis, enfim. Tem um mundo aí de oportunidade para a gente poder participar. E, Lucas, tem uma coisa boa aqui também, tá? A FEMERGE autorizou, se a Azevedo Capacita entender que seja interessante, que o grupo que está aqui participando possa concorrer aqui a uma vaga do olha que bom. Congresso FEMERGE no 7 e 8. Né? Hoje à tarde, reforçando o em tempo real, ele é gratuito, às 14 horas, e 7 e 8 de novembro teremos o Congresso, o segundo Congresso FEMERGE, Saúde Filantrópica, o legado nos impulsiona, a gestão nos fortalece.
Muito bom, obrigado. Eu vou compartilhar então, para ficar mais fácil, como a gente está aqui, pegou em cima da hora, eu vou divulgar lá o link aqui. Ô, Anne, eu vou colocar para a gente fazer tudo junto, enquanto eu. Deixa eu parar o compartilhamento. Eu posso Enquanto eu fazer vou uma ajustar. pergunta ao professor Fabrício? Com certeza. Professor, é uma dúvida. Nós temos mais lideranças tóxicas ou mais liderados tóxicos? Como é que você vê isso e como nós, que estamos ali na gestão dos hospitais, podemos nos preparar para ter esse olhar humano no outro humano? Mais líderes tóxicos ou mais liderados tóxicos? Então, cada realidade tem a sua configuração. Mas se eu tivesse que dar uma resposta, eu diria que os colaboradores tóxicos, eles permanecem porque falta liderança. De fato, ou a liderança é tão tóxica quanto o colaborador, ou ela não tem capacidade de resposta diante de colaboradores tóxicos, e aí a coisa amplia, o quadro fica mais grave. Em vez de tratamento ambulatorial, às vezes é terapia intensiva direto. O que eu diria, né, eu estava até respondendo aqui a uma das participantes, acho que a Cíntia, que fez um comentário no chat, estava olhando aqui, Lucas, e já aproveitei para responder enquanto estava dando os recados, que ela fala, olha, tudo isso é muito bacana, tal, mas na área pública a gente sofre demais, né? Como fazer com funcionário público? Veja, a gente também implantou vários modelos de processos e gestão de pessoas em hospitais públicos. E eu sei o que é essa realidade quando você trabalha com concursado, com estabilidade, é muito complicado, sabe? Então, ali você tem que usar estratégias complementares. Não adianta ser 100% profissional, não funciona. Você vai ter que diminuir o número, a porcentagem do profissional para abrir um capítulo pessoal, ensinar as lideranças a fazerem pontes de relacionamento. E aí você começa a ganhar esse colaborador que às vezes acha que por causa da estabilidade não precisa fazer nada, não vai acontecer nada, etc. Você começa a ou diminuir resistências, porque às vezes também não tem milagre, né, gente? Então, assim, ou diminuir resistências, ou começar a trazer alguns para um outro nível de pensamento. Claro que tudo isso não é a curto prazo, é a médio e longo prazo, precisa ter constância de propósitos. E a gente tem muita gente tóxica dentro de hospital, Antônio, você tem razão. Quando você pega uma equipe muito desestruturada, você pode ter certeza que o problema pode até não ter nascido com a liderança, mas a liderança assinou embaixo, e por isso que o problema cresceu. Quando a gente não tem feedback, quando a gente não tem conversas inspiradoras, o problema é aquela velha história, não quero falar com esse técnico, porque ele é agressivo, não quero me desgastar com a equipe. Deixa eu te contar um segredo, esse ambiente tóxico não vai melhorar, ele vai piorar. Porque dentro de hospital, mau desempenho, atritos, conflitos não se resolvem sozinhos. Até porque, se funcionário fosse perfeito, a gente não precisava nem estar aqui conversando com os líderes. Muito bom. Deixa eu Anne, aproveitar, Lucas, antes de eu ir pode falar. embora, tem mais uma Sim. pergunta aqui do Felipe, não sei de que Santa Casa ele é, mas ele fez uma pergunta interessante, dizendo assim, olha, tem algum programa de gestão por competência para filantrópico, para Santa Casa? Deixa eu dizer uma coisa interessante para quem ainda está conectado conosco. A Fator RH criou um programa de responsabilidade social já há anos. E cada ano a gente adota 5 hospitais filantrópicos, 5 Santas Casas, atenção Bragança Paulista, 5 Santas Casas, para fazer todo o trabalho de implantação, revisão, de gestão por competências. Se vocês já tiverem alguma coisa, a gente ajuda a subir para o próximo nível, a atualizar, modernizar, usar o aplicativo que eu mostrei aqui para vocês, como se eu estivesse implantando no Einstein. É a mesma qualidade. E o valor é preço de custo, porque é um projeto de responsabilidade social, que começou lá atrás, no passado, quando o Spigolon fazia parte da Confederação das Misericórdias do Brasil, e um dia ele me assistiu e falou assim, gente, eu preciso que você, professor Fabrício, faça isso para Santas Casas. E ali nasceu o projeto de responsabilidade social. Tanto é verdade que nos projetos a preço de custo para Santas Casas, quando a gente adota Santas Casas, eu faço questão de estar no projeto. É a menina dos meus olhos. Porque quando eu comecei a minha vida
como profissional lá atrás, eu era recepcionista num hospital que atendia SUS. Eu sei o que é estar do outro lado do balcão do SUS. Muito bom. Anne, a gente vai se preparar para uma foto, viu, professor, Antônio Azevedo e todos estão aqui com a gente. A gente sempre faz essa fotinha no final. Vou pedir para a Anne. Anne, enquanto isso, enquanto vocês vão abrir a câmera, a Anne só vai tirar essa nossa foto aí se todo mundo estiver sorrindo e ela vai fazer essa análise para a gente. Hoje a Anne está de rosa em homenagem ao Outubro Rosa, né? Nesse mês de outubro. E ela vai fazer a foto. Eu vou compartilhar, para aproveitar que o Antônio Azevedo falou sobre a gente fazer esse sorteio. Eu vou colocar isso lá no nosso grupo, viu, Antônio? Eu vou organizar certinho, bonitinho, porque a gente tem alguns sorteios lá rolando e vamos colocar também esse, né, para um acesso à FEMERGE, já agora em novembro. Tá, tem um QR Code aqui do meu lado. O Anne, dá para você, eu sei que eu já te pedi aí, mas você consegue, e eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, mas você consegue. Colocar o link aqui do WhatsApp, o link do nosso grupo, é número grupo 2, né? Porque o grupo 1 já encheu mais de 1.000 pessoas lá participando. É um grupo do WhatsApp, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, nada. Luiz Eduardo, pô, não quero nada disso, é só objetivo. Então, a gente colocou para vocês receberem informações, né, dos próximos webinars, os nossos as apresentações, na verdade, né, para fazer os downloads aí dos materiais e também dos próximos webinars e também a gravação de hoje a gente vai disponibilizar lá. Então tem um QR Code, se vocês não conseguirem escanear aí, eu vou colocar aqui um pouquinho na tela para vocês grandão, mas lá vai ter informação tanto do Antônio, né, que o do Antônio Azevedo que deixou aqui para a gente sobre a FEMERGE, para vocês participarem. Vai rolar um outro sorteio lá nesse grupo 2, o grupo 1 e o grupo 2, quem faz parte não precisa entrar de novo. Tem o grupo 2 Azevedo, que é esse que a gente vai colocar, que já está divulgando aí, para vocês participarem, para a gente encher mais um grupo lá de 1.000 pessoas. Então, a gente já está indo aí, né? A gente quer encher e fazer vários grupos, mas é para compartilhar mesmo os nossos webinários. Eu acho que é importante a gente estar todo mundo conectado hoje. Anne, como é que tá o pessoal? Você está vendo aí? Todo mundo abriu a câmera ou não? Todo mundo abrindo a câmera. É. Olha pra cá, André, dá um sorriso bem bonito, hein, André? Tô de olho, hein, André? Vou contar Eu até tô... 3 para todo mundo se posicionar. A Tati falou que até passou batom. E o Ah, perfume. é? Ó, é A isso aí, vamos. Tati não vive sem o batom. Ela é uma mulher empoderada. Jamais você vai ver a Tati sem batom. Jamais. Eu compartilhei com vocês aqui. A Tati está sempre com a gente aqui também. Eu tô vendo o André ali, o André do lado do cafezinho dele. Eu vou até escanear, porque eu Café ou coloquei agora na. cerveja, né? Fica aí o questionamento. Hã? O café ou cerveja que o André tá tomando, né? Ah, de vez em quando ele usa uns copos aí que a gente não sabe o que tem dentro, não, viu? Hoje nós temos uma colega aqui, Ana Paula, Ah, aqui é? na Olha lá. FEOSP, ó. Olá. Antônio, Tá do seu lado aí para participar da foto com a gente. vai Isso, fica junto. participar. Ó, o grupo é esse que está aí na tela de vocês. Fiquem à vontade para escanear. A Anne também mandou lá no grupo, lá no chat, à vontade. Coloquem lá. Essa nosso bate-papo vai ficar gravado lá. A gente vai disponibilizar para vocês e também para vocês participarem dos 2 sorteios aí que estão rolando lá no nosso grupo do WhatsApp. Anne, vamos fazer essa foto. O pessoal está entrando aqui que eu estou vendo no grupo. Então, continue aí do meu lado enquanto nós falamos e tem no chat também. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu parar aqui para ficar todo mundo na tela cheia aí. Pessoal de Camboriú, Vou assim, contar até 3 para vocês se posicionarem. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Isso aí, sorriso bem largo. Prontinho. Oi, Oi! professor, obrigado mais uma vez. Desculpa estender o seu tempo, a gente tinha um tempo aí, mas acabou passando um pouquinho. Obrigado, pessoal da Fator RH, Lucas Martins, que esteve junto com a gente aqui, que está sempre junto com o professor Fabrício, trabalhando lá, e sempre muito atencioso comigo, com o pessoal aqui da Azevedo Capacita. Obrigado, professor. Um grande abraço a todos. Nos vemos em breve. Fiquem Nos com vemos. Deus. Amém. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal de Bragança, hein? Tô aqui, vou divulgar aqui, nós aqui, ó. Tem uma fotinha legal lá pra gente colocar.
Ana Paula da FEOFIS também Paula tá presente. sempre com a gente aqui, ela abriu a câmera. Ela não fica o tempo todo com a câmera aberta, mas de vez em quando ela entra e mostra aqui pra gente, viu? Ô, Lucas, você sabe que assim, eu sou FEOSP, eu sou FEOFIS, eu sou FEMERGE, sou CMB, sou do segmento, né, Tati? Tá sempre junto com a gente, né? A gente sempre se encontra. O Antônio As Azevedo realmente. federações, o trabalho das federações é muito importante. Então, acho que é uma caminhada bem bacana e o Azevedo Capacita aqui tem trazido conteúdo realmente muito relevante. Muito bom mesmo. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. A gente se encontra. Santa Casa, pessoal que está no auditório, Santa Casa de Bragança. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, ser organizado aí, a Késia, por ter colaborado com a gente para estar e realizar hoje esse webinar todos juntos. Entre no grupo lá que eu deixei para a gente participar. Semana que vem tem mais um webinar aí, mais um assunto. Obrigado, viu? Tchau, tchau.